Meus amados, bom dia. Esses 2 dias, ontem e hoje, eu tive duas visões. No dia de ontem eu via 3 peixes na beira de uma lagoa e Deus chegava para mim e falava assim: filho, solta esses peixes e dê vida para eles novamente. E quando eu olhava para trás de mim eu via alguns peixes sobre o chão e tentando se esconder debaixo de folhas, porque tinham galinhas, como se fossem pássaros, bicando esses peixes e tentando comer eles vivos. E quando eu olhava mais para o lado, da parte de trás, eu também via um balde. E ali eu via um daqueles peixes tentando correr e pegar a água, tentando correr e entrar na água. Ele vinha se rastejando como se fosse aquele peixe chamado de traíra. E eu pegava esse peixe e jogava dentro do balde. E Deus falava assim: deixa ele aí até morrer. E quando foi hoje, eu tive a visão de uma floresta pegando fogo. E vinha um fogo consumidor de lá para cá. E os animais vinham correndo na minha direção. E vinha uma mão e ela pegava alguns desses animais e lançavam como se fosse dentro de um cercado de ferro. E outros, poucos desses animais, essa mão pegava e jogava dentro de um barco que tinha um lago bem na ponta dessa floresta. E outros, o fogo consumia, o fogo comia, consumia, queimava esses animais. E eu falei: Deus, já nesse início de manhã, porque o meu joelho está dobrado, eu perguntei: Deus, tem misericórdia de mim e me explica direito, Pai amado, o significado das duas visões. E Deus falou: na visão de ontem, o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu na visão de hoje. Alguns políticos dessa nação, muito poucos, eu ainda vou salvar. E vou deixar que viva. Outros políticos, eu vou deixar as aves de rapina comer, como se fossem vivos. Essas aves de rapinas é o Ministério Público, é os juízes federais, é a justiça, porque também tem suas máculas. É os tribunais superiores, é os tribunais de conta e até mesmo a polícia. E eles vão ser consumidos na vergonha e na justiça, até perderem tudo, porque trarei novas sentenças sobre este país. E esse balde significa cadeia. Muitos eu vou lançar dentro das cadeias e vou deixar por um tempo nessas cadeias. E vou abatê-los depois, até mesmo com doenças. Eu falei: meu Deus, e a segunda visão? A segunda visão, a sentença parte do meu espírito. Essa floresta significa terra. A sentença é na terra, é no Brasil. O meu fogo vem consumindo a todos. E muitos eu vou consumir já de início, com doenças, com morte, com loucuras, e vou destituí-los de suas cadeiras. Outros poucos eu vou colocar dentro de um barco, nas igrejas, na minha presença, e vou colocá-los a salvos. Outros eu vou colocar encercados, em cadeias. A visão é a mesma. A visão, o significado dela é a mesma coisa. Eu falei: glória a Deus, Senhor, aleluias. Muito grato por esta visão que o Senhor está dando, tanto ontem como hoje. E eu falei assim: Pai, tem mais alguma coisa? E Deus falou assim: filho, tem mais. Eu visitarei a geração desses políticos até a 4ª geração. Visitarei seus amigos, visitarei os empresários. A sentença ainda é maior do que o que tenho feito desde a primeira revelação.
Para quem tem discernimento da administração pública, direta e indireta, sabe que existe o primeiro, o segundo e o terceiro setor administrativo quando se trata de Estado. E eu vou visitar do primeiro ao terceiro setor. Eu vou visitar, filho, o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo como um todo. Eu vou trazer um espírito de confusão entre eles, como trouxe na época de Micaías, onde Josafá e Acabe foi alertado a descer a guerra. E Micaías falou, não desça, porque certamente morrerás. Vou trazer um espírito de tormento, como fiz na época de Saul. E veio um demônio da parte do Senhor a Saul. Filho meu, ainda sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Sou o Senhor teu Deus, disse o Senhor nesta manhã, dentro desta casa. O Senhor está fazendo isso porque oramos por uma nação, somos homens e mulheres de Deus, e o Senhor é o mesmo Deus, e as pessoas tratam a Deus como se fosse um Deus de recado. Deus não é Deus de recado, Deus é Deus de sentença. O que Ele fala se cumpre. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a primeira e a última autoridade. Ele criou luz e trevas. Ele nos colocou nessa terra como sacerdotes reais, como povo de propriedade exclusiva dele, como nação eleita. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pegoar as boas novas do Evangelho e levar a nação brasileira à vontade do Senhor. Ora, eu oro pela minha nação. Eu sei que primeiramente as coisas do reino e a sua justiça e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu sei que Deus ele tem promessa para essa nação, porque muitos no passado se levantaram em recado e falou que aqui era um celeiro para as nações a respeito de um evangelho forte. Eu vejo que há sobre essa nação 2 querubins cruzando as suas asas, de uma ponta à outra. E eu vejo o Espírito Santo se movimentando conforme foi falado. Ninguém foge da mão do Senhor. A partir de hoje, é diferente, a sentença é diferente. Deus tomou conta da administração deste país, em todos os seus setores. E Deus julgará com justiça, porque Ele é juiz. Chegou o dia que eu esperava há mais de 21 anos. Eu já subi monte, já desci monte. Já fui em pedras de maçons para desfazer os seus atos. Já fui estender a mão contra os vales da macumbaria, da bruxaria. Deus, Ele honra a quem tem honra. E Ele fala, eu velo para cumprir a minha palavra. Eu honro a quem me honra. Deus não honra quem não honra a Deus. Todos aqueles que estão perdendo cadeiras ou que estão sendo escarnecidos, é porque, na verdade, tem erros diante do Senhor. Fez os seus conchavos. Deus não deixa que Satanás toque no ungido do Senhor. E se tocar, é porque não está mais na posição de ungido. Já é vaso de desonra, não é vaso de honra. Eu lembro da história de um senador da República, que um dia eu entrei dentro da casa dele, me chamaram lá para orar por ele, e ele chegou todo cheio de pompa, e ali pediram para mim orar no particular para ele, e eu peguei um daqueles ambientes da casa, e levei ele e tranquei a porta e comecei a falar com ele, até mesmo com o princípio de autoridade. E eu falei para ele, senador, olha para o chão. E ele olhou, o chão estava limpo. Eu falei, o senhor vê o que está sobre o chão? E ele falou, não. E eu falei, sobre o chão há uma macumbaria feita lá no estado do Maranhão. Tem uma mulher loira que ela fez uma macumbaria a pedido do Senhor. O Senhor pediu para ela fazer uma macumba para ver se o senhor ia ou não ganhar a política e como seria o seu caminhar nesta política. Foi isso? Aí ele fez como se fosse um gesto para mim não falar em voz alta. E eu falei, como pode o Senhor, uma autoridade, uma hora buscar o agoureiro, o feiticeiro, e outra hora buscar a revelação de um profeta? O senhor é ecumênico, o senhor não crê em Deus? Eu creio em Deus. Eu falei, só que Deus não é esse Deus de bagunça que o senhor pensa. Por que o senhor fez isso
hoje, Deus tira essa cadeira do Senhor e nunca mais Ele te devolve ela. Nunca mais Ele vai devolver a sua cadeira ao Senado. Ele, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Não. O Senhor fala para o Senhor hoje que nunca mais tu será autoridade sobre essa nação. Eu não vou falar aqui o nome do senador, ele é do estado do Maranhão. Quando foi no ano de 2016, agora pelo começo do ano, a sua esposa me procurou. E eu falei para ela, olha, ela perguntando se ainda tinha direção para que ele se levantasse como político dessa nação. E eu falei, não tem mais carreira política para ele. O que vocês ganharam até o dia de hoje vai ser consumido. Porque vocês têm costume de viver numa vida boa e o seu marido ainda continua nas mesmas práticas de prostituição. Deus não tem prazer nisso. Essa cadeira não será devolvida. E eu dei o recado para ela e ela ficou triste. E busca, por cima dos montes, outro tipo de profeta. E vem muitos profetas e profetizam sobre a cabeça dela, dizendo que Deus ainda tem prazer nele, na cadeira dele. Nós vivemos uma época de profetas que entregam recados e ficam como se fosse um Deus só de recado. Deus é Deus de sentença. O que virá é sentença. Deus não é Deus de ficar mandando recado. O que Deus fala, Deus faz, isso é imediato. O Evangelho ele é uma arma contra principado e potestade, contra as hostes do mal. Evangelho não é para ser usado como princípios de religião. Evangelho é uma repreensão contra o saduceu e o fariseu. O Evangelho é uma repreensão contra o vaso de honra e de desonra. O Evangelho é uma repreensão contra o joio e o trigo. O Evangelho ele faz separação entre o que serve e o que não serve. O Evangelho não é para ser pregado pela boca de qualquer um. As pessoas pensam que Evangelho é simplesmente orar a Deus para Deus cobrir erros. Deus não vai cobrir erro de ninguém. Deus tem prazer em levantar o justo e aquele que se arrepende. Mas Deus não deixa de deixar o resquício da sua justiça. Ele não deixa de tocar. Deus dá até o livramento no olho do furacão, mas Ele não deixa de tocar. Amados, pelo poder do nome de Jesus, as pessoas pensam que Deus, Ele é um Deus que é como se fosse de pau, de pedra, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa. Eu quero falar para você que a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está tapado, e o seu olho não está fechado, e a sua boca não para de falar. Eu quero falar para você que Deus ele é soberania, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Eu quero falar para você nesta manhã que hoje termina o prazo final de sentença e de revelação aos políticos. Muitos gabinetes, muitas autoridades Deus me mandou por esses dias e eu fui. E Deus foi fiel, abriu todas as portas e eu falei com várias pessoas. Entenda pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré quem é Deus, quem é o Senhor, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Criador. Entenda que Deus, a partir de hoje, a minha parte de homem de Deus, de ligar na terra, de ligar no céu, de desligar, conforme Mateus capítulo 18, verso 18, foi feita. Eu não estou aqui para te agradar, ou para agradar fulano, ciclano ou beltrano. O que eu espero é que Deus cumpra o que foi falado dentro desta casa. Porque eu conheço ao Deus que eu sirvo e eu sei que Ele vai cumprir. E vocês verão. Por que eu posto esta mensagem? Para que todos vejam que o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. É fiel, é justo, é o Senhor de Israel. Em nome do Senhor Jesus que nos deu autoridade, nesta manhã eu entro na presença do Deus vivo para selar, ligar essas duas visões em terra. Assim como eu falar, assim será, pois o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para ser homem separado a Ele, um sacerdote real, um povo de propriedade exclusiva, a nação eleita, o embaixador de Cristo. Deus não honra homens, Deus honra quem honra Ele. Deus não cumpre palavra de homens, Deus cumpre e vela para cumprir a sua palavra. Aquele que se dobrar rapidamente, ainda no dia de hoje, Deus vai deixar que ele viva. Aquele que está no erro profundo e já está gordo pelo roubo, porque quem rouba mata,
pratica o latrocínio indireto, tácito, mata um povo, esse vai ser consumido pelo fogo. Aquele que está meio termo e que até mesmo blasfemou contra Deus, ou até mesmo não acredita nas obras de Deus, esse também vai ser preso e praticou roubo também. Deus, ele tem prazer, ele é rico em misericórdia, mas chegou um tempo que Deus não quer mais esse tipo de política vindo sobre a nação brasileira. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus toma de conta da nossa nação. Há algum tempo Deus já vem trabalhando, desde a primeira pregação, Deus já vem trabalhando em sentenças sobre esta nação brasileira. Há muitos pequenos empresários que perdem oportunidades porque na parte de cima pessoas vendem com muita facilidade o direito de um povo. Ora, o dinheiro não é do político, o dinheiro é do povo. Eles invertem as leis. Quando eles chegam lá dentro do Congresso, eles chegam para resolver a sua situação pessoal. Quando eles chegam ou no Poder Executivo, ou no Legislativo, ou no Judiciário, ou na administração pública, direta ou indireta, ou até mesmo no segundo setor ou no terceiro, nas empresas, eles chegam para resolver o seu lado pessoal e não chega para resolver o benefício de uma nação. Eles até mesmo aumentam os impostos, jogam jugo sobre o povo, para que esse povo colha um fardo que não é do povo, é imposto. Deus vai aliviar este fardo das costas do povo e vai começar a julgar a parte de cima. Aqueles que se dizem: eu reino, eu faço, eu fiz. Existe um homem na Bíblia Sagrada que ele olhou para os seus celeiros, é uma parábola de Cristo, e ele falou: tudo isso construí com as minhas mãos, pela força do meu poder. E veio uma voz do céu e falou: tolo, hoje ainda pedirei a tua vida. Esta palavra também se cumpre junto com esta sentença. Eu quero falar para você aqui que ele ainda é princípio, ele ainda é fim, ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, ele é o Todo-Poderoso. Eu quero falar para você aqui que Deus faz uma diferença. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz uma diferença entre o que serve e o que não serve. Eu quero falar para você aqui que fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que foi falado. Nesta manhã eu deixo aqui a sentença. Hoje é dia 3/9 de 2016. Dia esperado. Dia em que Deus falou: a partir do dia 3/9 de 2016, eu sentenciarei os políticos e todos aqueles que se envolveram, as suas famílias, aqueles que deram as suas contas, aqueles que apertaram mão às escuras, à beira de churrasqueira, dentro de quartos, aqueles que esconderam até mesmo pacotes e pacotes de dinheiro. Eu sentencio. Ninguém corre da minha mão. Há uma sentença e eu farei cumprir. Há anjos da minha parte já trabalhando, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, aonde diz que eles são espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Aprove Deus. Aleluias. Ou graça e paz. Bom dia, meus amados. Aguardem e vocês mesmos verão com os seus olhos o poder de um Deus grandioso. Não tem demônios. E se há demônios, é porque Deus está permitindo. Aleluias! Ou graça e paz. Aleluias. Glória a Deus.